Você está ouvindo Roda de Ginástica, seu podcast mais completo e sincerão sobre ginástica artística. Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao Roda de Ginástica. Meu nome é Renan, estou aqui hoje com o Alex e Laura. E nós temos um tema um pouquinho diferente hoje para tratar com vocês. Não vamos falar de competição, mas vamos falar de muitas fofocas, muita gritaria, confusão e história também dos nossos brothers, Diego, Daniel e Hipólito. Vamos falar um pouquinho sobre a carreira deles, confusões, polêmicas e tudo que há de bom. Alex, Laura, como é que vocês estão? Boa noite, pessoal. Estamos aí de volta. Um episódio aqui especial para vocês e bora lá comentar de Big Brother e de Irmãos Hipólito. Oi, gente, Laura aqui na área, espero que todos estejam bem e eu tô muito animada pra gente falar muitas fofocas e babados e confesso já que já vou dar um spoiler pra vocês que eu tô torcendo muito pra que eles não ultrapassem o cancelamento do Patrick, pelo menos, mas já dei o spoiler, vamos que vamos, galera. A Danielle, na verdade, né? Ela já participou de dois outros realities na Record. Esse vai ser o primeiro dela na Globo e junto com o Diego. Assim, honestamente, a Dani não entregou tanto quanto ela poderia entregar nos outros realities. Eu acho que agora com o Diego junto, ela pode ser aquela boa e velha Dani que a gente conhece, né? Aí sim, você pode colocar que vai ter entretenimento. Eu acho que o Diego Hipólito naturalmente já é bem polêmico, né? Então, assim, combinado com a explosão da Dani, que eu acho a Dani meio explosiva, assim. Acho que tem um combo, uma receita boa aí pra gente ter ou favoritos ou cancelados, né? Vamos ver como é que eles vão se portar aí durante o programa. E eu não sei se vocês viram, mas a Flávia, ela falou num programa sobre BBB e ela disse uma coisa que acho que todo Gin fã, né, meio já desconfiava, mas ela também falou uma coisa que eu achei interessante. Além dela falar que já desconfiava, ela também falou que a Danielle é menos competitiva que o Diego. O que faz sentido, já que no Power Couple ela foi meio planta. Então ela falou que ela é menos competitiva que o Diego. Mas ela acha que o Diego vai puxar muito ela pro jogo. Então acho que vai, como a Alex falou, vai ser uma combinação interessante. Que a maioria das páginas de fofoca já chegaram com essa informação, né? Sobre a Dani ter sido mais planta no Power Couple e no outro reality que ela participou. Então, ela chega com a moral assim mais baixa, assim. Só que eu acho que o Diego realmente pode puxar ela e trazer ela pro jogo. Só espero que eles não passem despercebidos, sabe? Acho que seria uma visibilidade boa para eles, para os projetos deles e tudo mais. Plenamente. E eu acho que o Diego ele realmente vai trazer a Dani para o jogo. Eu vi, não sei se foi a principal entrevista ou uma da entrevista deles lá, o Diego falando que ele não ia perdoar a Danielle se ela não vivesse o Big Brother como uma experiência única. Então, eu acho que eles estão indo para jogar, mas assim, vai ser aquele jogo meio polêmico. Eu não duvido deles serem tipo, não sei se alguém aqui assiste Fazenda, eu não acompanho muito. Mas tem uma jogadora que ela chegou na final, acho que da última edição, que foi a Márcia Fu, jogadora de vôlei. E ela era super polêmica, porque ela não tinha os jogos mais honestos, só que ela era super carismática. Eu não duvido de ir por esse caminho, Dani e Diego, assim, de não ser, como é que eu vou dizer? Não sou unânime, vai ter gente que ama e gente que odeia, sabe? Eu acho que se eles chegarem nessa pegada aí que a Laura falou, tem tudo para dar muito bom, né? Então, com certeza, eu estou torcendo para eles fazerem diferença e terem visibilidade, né? Porque a gente que conhece eles da ginástica, a gente sabe que eles são pessoas bem polêmicas, né? Que já movimentaram muito o mundinho da ginástica aí. Se eles pegarem isso e levarem para o Big Brother, vai ser uma mistura interessante. Olha, eu confesso que eu queria muito ver o Diego falando do casamento da Jade de novo no BBB. Ele ia ser meio cancelado, mas eu ia rir muito. Porque foi, eu acho que a polêmica mais recente deles, né? Do Diego reclamando que ele e a Dani não foram convidados. Então eu não duvido dele vir com esse papinho de novo lá no BBB, viu?
Eu ia querer ver a reação da Jade. Se ela ia ignorar ou se ela ia falar alguma coisa. As polêmicas, né? Que esse a gente também vai comentar mais pra frente. Só fazendo um resuminho aqui, os irmãos Hipólito, eles são intrínsecos à história da ginástica no Brasil. Apesar da gente ter tido aí atletas que chegaram a Olimpíadas, a campeonatos mundiais, com medalhas pan-americanas antes, foi a partir da medalha da Daniele ali em 2001 que o Brasil começou a ter essa notoriedade na ginástica, né? O apelido dela, inclusive, era a Pequena Notável na época. E a Daniela chegou a participar em 5 Olimpíadas: Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016. Diego participou de 3 Olimpíadas: Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016. Fora isso aí, vários mundiais, várias medalhas. A gente vai passar tudo aqui para vocês. A Daniele, ela estreou em Olimpíadas em Sydney 2000 e ela classificou para a final do individual geral, que para o Brasil era algo muito bom na época, né? Um marco muito, muito grande. Apesar dela já ter tido alguns destaques nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, outros campeonatos internacionais, foi ali em Sydney que ela conseguiu a 21ª colocação no individual geral e foi até então a melhor posição do Brasil, né? Nós não tínhamos equipe classificada até então. A outra ginasta que foi junto com o Daniel foi a Camila Comim, nas Olimpíadas de Sydney. A participação dela foi um pouco polêmica, não pela participação em si, mas pela escolha dela em detrimento da Daiane na época. Foi bem polêmica a situação. Mas a Camila foi escolhida, ela foi a Sydney e não conseguiu classificação. Agora, no Mundial de Ghent, de 2001, aí que veio a nossa primeira medalha mundial na ginástica. Foi a prata da Daniele Hipólito no solo, que abriu aí os caminhos, né, para que a gente chegasse a esse resultado que nós tivemos no ano passado, o bronze olímpico por equipes, e ali ela ficou também com 4º lugar no individual geral, ou seja, ela saiu de 21º nas Olimpíadas de Sydney para ficar em 4º lugar no individual geral, justamente no ano seguinte, no Campeonato Mundial. E uma coisa que é curiosa, não sei se o Alex e a Laura sabem disso, mas a viagem dela para o campeonato na Bélgica, o Mundial, foi bancada pelo Ronaldo Fenômeno. Na época, nem a CBG, nem o Flamengo tinham dinheiro para poder mandar a Daniele para esse Mundial. E ela foi por conta da ajuda do Ronaldo Fenômeno, né? Agora, muita gente fala assim, diminui, né, o papel da Daniele, o impacto da Daniele, né? Por conta de ter sido só uma medalha de prata, entre aspas, mas uma medalha de prata, naquelas circunstâncias para a gente, era algo impensável, sabe? O Brasil nunca tinha parado num pódio na ginástica em nível mundial. Ainda mais no cenário que era liderado por Rússia, Romênia, a China também, Estados Unidos também já era uma equipe consolidada em 2001. A Daniele foi lá, sem patrocínio, entendeu? Foi lá e conseguiu. Isso aí é algo realmente que eu acho importante até fazer um adendo aqui, que ela ficou com a prata, mas nas classificatórias ela se classificou em primeiro no solo. Então mostra que não foi aquela prata ali que a gente brinca, né, pão velho. Não, gente, não foi uma medalha pão velho, né? Ela se classificou em primeiro, então foi uma medalha super merecida, não foi aquela medalha assim, as outras erraram, ela acertou. Não, foi uma medalha, assim, inquestionável da Dani. E eu também queria fazer um paralelo aqui, não sabia dessa curiosidade do Ronaldinho, mas uma coisa interessante é que a Daniele, de certa forma, contribuiu, porque não na ginástica contribuiu super, mas contribuiu, quero dizer, retribuiu o que o Ronaldinho fez por ela. Por quê? Em 2015, eu não vou lembrar o ano ao certo, eu não vou falar o ano para não me enganar, mas foi mais ou menos nessa época, o Flamengo ele estava totalmente falido no departamento de ginástica, e ela e o Diego juntos se uniram para pagar a passagem para as meninas do pré-infantil poderem competir o brasileiro.
Então tu falou que o Ronaldinho bancou ela, né, pra ir. Eu lembrei dessa situação dela ter pago a viagem para as meninas do pré-infantil. Como ela retribuiu o que fizeram por ela no passado, né? Eu acho legal falar isso. Dani, se ela não tivesse tido essa ajuda no começo da carreira ali dela, muito provavelmente essa medalha não teria vindo, né? Porque ela não teria como viajar. Então, eu acredito que isso aí tenha gerado um impacto muito grande na vida deles. E, querendo ou não, mudou a história da nossa ginástica também, né? Porque foi justamente nesse Mundial que nós conquistamos a primeira medalha. Então, eu realmente tiro muito chapéu para ela, para o Ronaldo, para a Georgette, para todos os envolvidos na situação, porque foi fenomenal mesmo. Um ponto que eu queria trazer sobre essa medalha da Dani é a gente pensar aqui no cenário em 2001, onde o acesso à informação ainda era muito precário, a gente só tinha informação através de TV, e a ginástica não era muito um esporte mainstream, aliás, não era esporte mainstream de forma nenhuma, né? Então, a Dani participou de novela das 9, com o país inteiro praticamente assistindo. A Dani participou do Clone, para quem não sabe, naquela época. Então, tipo, isso trouxe um status para a ginástica que vocês não têm noção, assim, mudou totalmente, assim. Eu tinha esquecido que ela participou do Clone. A Dani, ela tem um currículo quase tão vasto quanto o da Laura, né? A Dani é muito versátil. Eu invoco a quinta emenda. Ai, ai. E então, para 2002, a gente teve o Mundial de Debrecen, na Hungria, e foi um Mundial um pouco diferente, né? Porque teve semifinal, e até hoje eu também não entendo muito bem como é que foi o formato daquele Mundial, mas tivemos Daniela Hipólito na final de solo. Ela, infelizmente, não teve um desempenho tão bom quanto em 2001. Ela acabou errando ali algumas chegadas e tal, nada muito grave, mas naquela época era sistema máximo de 10, né? Nota máxima 10. Então, qualquer passinho que você desse ali fora da curva já gerava um desconto que tinha mais impacto, né? Você tirar 0,1, 0,3 de 10 pontos é muito mais gravoso do que você tirar isso de 13 pontos, 14 pontos que seja, entendeu? Como é uma nota alta no código hoje em dia. Mas uma coisa legal foi que ela mudou a música ali para Hurricane, do Scorpions. Ela mostrou uma vibe mais roqueira. Eu gostei, foi a música que ela usou por bastante tempo. Ela competiu apenas com ela. E, para ser sincero, eu era molequinho nessa época e eu comecei a ouvir Scorpions por causa da Daniele. Olha a influenciadora. Eu confesso que eu não ouvi Scorpions porque em 2002 eu ainda não era nascida, desculpa. Me chamou de velho, mas tudo bem, eu mereci essa. Era a intenção, desculpa. Gente, foi uma piada aí. Eu sei que foi meio de tiozão, desculpa. Eu acho que não tem tanto o que falar do Mundial do Hungria. Não sei se o Alex quer falar alguma coisa, porque eu tô animada para ir para a parte relevante, né? Que é a Copa do Mundo de Glasgow. Essa Copa do Primeira Mundo vez de Glasgow deu o que falar. Primeira vez na vida que uma Copa do Mundo é mais relevante que o Mundial, viu, gente? Quer falar o porquê, Laura? Fica à vontade. Posso falar. Me perdi, Georgette. Acho que esse meme é muito familiar para todo mundo. Olha, gente, com todo respeito, se você não conhece esse meme, você precisa de mais cultura ginástica. Porque, sim, é um meme mais impactante. Um dos memes, porque tem tantos, mas para mim é o mais impactante, mais legal, mais tudo da ginástica. Tem várias piadas em cima desse meme. E a história desse meme, resumindo bem, resumidinha, é que a Dani se perdeu ali, não fez a tripla pirueta, acabou fazendo, né, a pirueta errada. E a Georgette vai lá, ela fala uns palavrões, diz que a Dani não treina e que ela se perdeu, dá uma mijada, e daí a Dani fala, me perdi, Georgette. Então, assim, é extraordinário. Se você não lembra, eu recomendo que você procure aqui no YouTube, Me Perdi Georgette, que você vai achar o vídeo. Vai por mim, vai mudar sua vida. Essa é pra quem acha que a Simone inventou os twists lá em 2020, né? A Daniela lá em 2003 já tava perdida. Daniela engatinhou para que Biles pudesse correr. Justamente. E ela criou um meme
sendo que nem existia meme naquela época. Eu achei vanguardista. Uma coisa interessante da Georgette, eu sei que o episódio é sobre Dani, mas eu vou tangenciar sim! Tô brincando. Eu tenho um amigo, inclusive Rodrigo, se tu estiver me vendo, beijão pra ti, que ele tava no Mundial... O Mundial que ele tava? 2023? Tava no Mundial desses lá. E a Georgette tava lá, o Lincoln tava lá, um monte de gente tava lá. E ele conheceu a Georgette lá, e ele falou que, assim, ele tinha um pouco de medo antes de conhecer ela, por aquela coisa que a gente vê na TV, mas que ela, pessoalmente, foi super gente boa com ele, e que ele ajudou a comprar coisa pra ela no mercado, que ela era um amor. E daí ele falava, eu sei que com as atletas ela não é assim, mas com os fãs ela é muito querida. E daí mudou um pouco a minha perspectiva de ver a Georgette, assim. E é isso, assim, não tem muito o que falar. Só dizer que se a Georgette também estiver vendo aqui, um beijo pra ela, que eu só ouvi falar bem dela, assim, dos fãs. A própria Daniela já falou que o relacionamento dela com a Georgette é conturbado, né? Acho que é porque as duas têm personalidade muito forte. Porque a Georgette, a gente sabe como é que é, né? E a Daniela, a gente está mostrando aqui nesse podcast como que ela sempre foi na ginástica. Então, com certeza, Eu concordo. O meu próprio amigo me disse que com ginasta é outra coisa, né? Mas eu acho interessante que, apesar de elas terem um relacionamento conturbado de indas e vindas, elas são muito próximas. A própria Georgette meio que vazou a participação da Dani no BBB. Porque algumas horas antes da Dani aparecer na Globo, a Georgette já tinha dado parabéns nos stories. maravilhosa, maravilhosa, inclusive. Indo então um pouquinho para frente aí, campeonato não, Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo 2003. Tivemos aí tanto a Daniele quanto o Diego convocados para essa competição. O Diego ele é um pouco mais novo que a Daniele, então ele estreou no cenário internacional um pouco depois dela. Tinha aquela questão de que no feminino a idade mínima é 16 anos e no masculino 18. Então, além de ser 2 anos mais novo, ele também demorou um pouco mais para poder competir internacionalmente na categoria adulta. Agora, nesse PAN de Santo Domingo, os dois foram convocados e representaram o Brasil excelentemente. O Diego ele foi prata por equipes, prata no salto sobre a mesa e quarto lugar no solo. A Daniele foi bronze por equipes, bronze no individual geral. Agora, atrás de, adivinhem quem? Eu vou chutar, tá? Eu acho que ela ficou atrás da campeã e vice-campeã do Mundial de 2005. Acertei? Chelsea Memel e Nasha Liu Kim. Tuxê, minha amiga, tuxê. A Chelsea foi medalhista de ouro, a Nasty Liu Kim foi prata e a Daniele bronze. E assim, a Daniele ela tava A Monete Rousseau no Tupiniquim, né, meus amores? A Monete Russo do Piniquim, inclusive, ganhou medalha antes da Monete Russo. A Monete Russo tem apenas o bronze mundial, ela tem a prata. Na verdade, a Russo tem 2 bronzes. Ela tem um por equipe, sim, em 2003. Desculpa, Moyai. A verdade, eu esqueci desse bronze. Tá vendo? A Austrália é tão esquecível. Esse bronze é estilo Canadá em 2022, né? Ninguém liga. Ai. Inclusive, uma nesse PAN que foi o 2003, tá? A gente tá falando de 2003. Há 21 anos atrás. E foi o último Pan-Americano na América Central. Assim, de campeonato multiesportivo. Eu sou doido pra ver vídeo desse PAN. Nunca achei. Foi o último, gente, porque México é América do Norte. Às vezes a gente se confunde, mas é América do Norte. E todos os outros ou foram na América do Sul ou na América do Norte. Nenhum foi na América Central de novo. Um lugar que eu tenho esperança de, quem sabe, um dia sediar, talvez seja El Salvador, porque faz um trabalho muito bom nos Jogos Centro-Americanos e no Caribe. Mas, por enquanto, ainda não há perspectiva de voltar para a América Central. Os próximos vão ser Lima e provavelmente vai ser aqui na América do Sul, né? Também, Brasil ou Paraguai. Mas, enfim, voltando aqui para esse de Santo Domingo, a Daniele, ela ficou atrás das duas no individual geral, mas nas assimétricas, ela ganhou da Nástia
que foi medalhista olímpica em 2008, e ficou atrás da Chelsea. Levou aquela prata. E na trave, ela perdeu para a Nastia e ganhou da Chelsea. Ou seja, Não, e eu acho importante dizer que naquele ano a Chelsea foi só campeã mundial, tá? Na paralela. Sim. A Dani tombou as duas lá em Santo Domingo. Eu achei que foi pouco. Mas chegou no Mundial depois. Nós classificamos para a final por equipes pela primeira vez, né? Inclusive, isso fez com que a gente se classificasse para os Jogos Olímpicos de Atenas, com a equipe completa, pela primeira vez na história. E, infelizmente, a Daniela ela acabou se machucando no solo. Ela acabou não conseguindo terminar a competição. E aquele ali foi o primeiro Mundial do Diego. Nós não tivemos um resultado tão bom com a equipe masculina, não conseguimos nenhum tipo de classificação nem nada, mas o Diego foi finalista de solo e ficou em 5º lugar. Mas isso não rendeu a ele nenhuma classificação olímpica ainda. Ah, sacanagem, achei sacanagem. Eu quero ser finalista e não consegui classificar para a Olimpíada, mas tudo bem. Indo agora, gente, para os Jogos Olímpicos, tô louca para falar. Dani, especialista de paralela, né, meus amores? Reservista olímpica. Dani, primeira reserva de barras assimétricas em Atenas. Quem diria isso, gente? Quem diria? Não em relação a Dani em si, né? Mas a gente sabe o drama que é para o Brasil ter uma nota de assimétricas competitiva hoje em dia. Mas muita gente não se lembra, não sabe que a Daniele era uma das melhores do mundo na época dela, nas barras assimétricas. A questão é que o aparelho passou por diversas mudanças técnicas, em termos de avaliação. Agora eles pedem o ângulo certinho na parada de mãos, 90 graus e tudo, né? E nessa época o foco era outro, e a Daniele tinha uma paralela moderníssima para a época, né? Ela fazia saída, inclusive, de duplo esticado com uma pirueta, a mesma que a Isabel vem treinando hoje em dia, e ficou ali, 9º lugar nas assimétricas. Qualquer uma que desistisse, ela entrava. Em judô geral, pulou de 21º em Sydney para 12º em Atenas. A Camila também pegou o final, gente, mas... E a equipe também foi primeira reserva. A gente ficou em 9º. Perdemos no detalhe para a Austrália. Maldita Austrália, né? Gente, eu tô falando. É Austrália e Canadá, os maus do mundo. Tô brincando, tá, gente? É zoeira. Que pra quem não sabe, eu tenho uma rivalidade com o Canadá, né? Então fica aí o spoiler pra vocês. Sim. No último episódio a gente até comentou um pouco sobre isso, né, Laura? Agora eu vou migrar pra Austrália, então. Mentira, porque eu adoro a Austrália por causa da Godwin. Atualmente. Só tem ela também, né? Vamos combinar. Mas, não. Agora, Renan, tu falou um equívoco. Sabe que teve uma australiana que quase tirou a Júlia na trave, né? Foi a... esqueci o nome dela agora. Teve uma australiana, assim, que ficou menos de 1/10 atrás da Júlia. Foi a mesma menina que fez a Copa do Mundo de Paris e o pessoal tava brigando aí. Acho que é Brianna Scott o nome dela. Eu até falei no episódio do treino de pódio dos Jogos Olímpicos do ano passado, eu falei assim, essa menina aqui, no máximo o 9º, 10º lugar para ela. Eu cravei a posição que a menina ficou. Não, que assim, a Austrália, ela tem umas meninas interessantes. O problema é que a única que tem um individual geral bom é a Godwin. As outras são boas em um ou outro aparelho, entende? Sim. Laura, a gente passou direto aqui, a gente acabou atropelando o negócio. Em 2003 ainda, a Daniele, ela teve a primeira dissidência da seleção permanente, né? Outro detalhe que a gente tem que falar aqui também é que o CBG, no caso, ela mudou a forma de gerenciar as equipes de ginástica, as equipes nacionais. Agora a gente tem cada um nos seus clubes e elas se juntam para fazer campings esporadicamente, assim por diante, né? É um modelo mais parecido com o dos Estados Unidos. Agora, nessa época, nós tínhamos o Oleg Ostapenko como nosso head coach. Ele é ucraniano e trouxe um modelo mais soviético para cá. Então, apesar das meninas também terem seus clubes, elas ficavam concentradas em Curitiba.
que era onde a seleção permanente treinava junto com a Lega Ostapenko. Só que a Daniele, ela não gostava de treinar em Curitiba. Ela tinha suas desavenças ali com o Oleg e tal, mas nessa época, 2003, ela acabou retornando para o Flamengo para poder treinar com a Georgette. A Georgette, ela é muito categórica com relação às críticas à seleção permanente, porque ela fala assim, gente, como que um clube paga uma ginasta de seleção que é ídolo, que é modelo para todo mundo, só que ela não treina aqui? Como que isso se sustenta? Como que ela vai inspirar outras meninas a treinarem duro para serem como elas? E ela tem um ponto. Isso é fato, né? O Brasil tentou esse modelo aí por muito tempo, de seleção permanente, /clubes, acabou não funcionando. Hoje a gente tem um modelo similar, assim, digamos, né? Mas a Daniele, assim como a Georgette, ela é categórica com relação a não concordar com a ideia de seleção permanente. As duas preferem a seleção do jeito que está, né? No caso dos clubes. Ela fez essa primeira vez que a gente tem notícia, né? Porque tudo que a gente está comentando hoje aqui não é achismo, é notícia, coisa que saiu realmente na mídia. A primeira vez que a gente ficou sabendo foi em 2003, a segunda em 2005. Mas em 2004 ela já começou a dar sinais de uma fase mais rebelde, né? Depois dos Jogos de Atenas, ela cortou o cabelo, pintou de vermelho, que na época era algo assim, escandaloso. E até a ginástica dela mudou um pouquinho. Ela fez uma Copa do Mundo em Glasgow, de novo, voltando à fatídica Glasgow. Dessa vez ela não se perdeu, né? Mas ela fez uma trave incrível. Eu acho que ela tirou 9,537 ou 437, alguma coisa assim. Era uma nota altíssima para a época. E ela perdeu só para ninguém menos, ninguém mais do que a rebelde Master Catalina Ponor. Então, acho que essa época aí gerou ginastas com muita personalidade. A Ponor, a gente já comentou um pouquinho aqui no episódio sobre a Romênia, que ela fez com que a seleção romena se dissolvesse, porque ela era o capeta. A Daniele, ela não chegou a esse ponto, mas ela era bem... Ela tinha uma personalidade muito forte, assim, digamos, né? E em 2004 ela começou a mostrar isso aí. Se até hoje a Catalina Ponor é um capeta, imagina nessa época. Entendedores entenderão. Para quem não sabe ainda, tem relação ao Mundial de 2023, que foi a última grande polêmica que ela se envolveu. E nós falamos sobre isso na entrevista com a Lilia Cosman, que irá ao ar no próximo final de semana. Então, quem sabe inglês aí, fique de olho nessa entrevista. A gente teve recentemente... E quem não sabe, dá o pulo do gato do Sem Fisk e entra no YouTube e ativa legendas automáticas. Fica a dica para vocês. Na verdade, a gente acabou de postar o Ed Penev, né? Que a gente prometeu que faria, tanto o Ed Penev quanto a Tonya Paulson. Só que esse episódio aqui, ele está sendo mais voltado para as polêmicas do Hipólito. Então, se a gente for falar do Roda Talks, também vai ficar um negócio grande, porque a gente tem fofoca para contar do Giro também, que não é pouca, não. Então, esse episódio aqui considera como um especial mesmo para estreia dos irmãos Hipólito aí nos jogos do Big Brother. Jogos Big Brotherísticos 2025. E naquela época lá de 2003, 2004, tanto a Daniele quanto o Diego, eles eram rolezeiros de Copa do Mundo, assim como a Daiane, né? Na época tinha o trio DDD, Daiane, Diego e Daniele. Ou Diego, Daniele, Daiane, ou Daniele, Diego, Daiane, enfim. Pode ser aí a ordem que você quiser. Nesse caso, a ordem dos fatores vão ter o resultado. Mas eram os três aí que eles não podiam ver uma Copa do Mundo e já estavam competindo. Eu lembro que a Daniele, ela participou de uma etapa no Chile, de La Serena. Tipo, eu nunca vi mais etapa da Copa do Mundo no Chile no CS 2004. E não tem vídeo no YouTube, não tem nada, mas na época eu gostava de imprimir resultado. E tinha uma pastinha com os resultados todos impressos das Copas. E toda final de semana tinha as meninas competindo. Todo final de semana. Uma coisa assim, incrível. E nessa época, os rankings do circuito, eles geravam uma classificação para uma etapa final, que era a cada 2 anos, que era chamada de final da Copa do Mundo. E eram os 8 melhores ginastas ranqueados durante esses 2 anos
de etapas de Copas do Mundo. Em 2004, nós tivemos a etapa de Birmingham, na Inglaterra, que foi a última. A lindíssima ali, ela ganhou a Catarina Punor, um colã vermelho, que até hoje o Brasil não conseguiu reproduzir um colã vermelho igual aquele. A Daniele, ela foi finalista de assimétricas, trave e solo, ou seja, ela estava entre as 8 melhores do mundo nos 2 anos anteriores nesses 3 aparelhos. E o Diego foi campeão de solo. Em 2005, a Daniele, ela deixa a seleção permanente novamente, e dessa vez foi com treta. Ela se desentendeu com o Oleg Ostapenko, que era o treinador na época, né? Mas foi em relação à escalação para a Copa do Mundo de São Paulo, que ia ter uma etapa em São Paulo. Aí ela estava esperando ser escalada para 3 aparelhos, os 3, que ela era mais forte, paralelas, trave e solo. Só que ele colocou ela em só um. Aí ela não gostou da situação, teve barraco aqui, teve barraco lá, e isso aí teria sido o motivo do retorno dela para o Flamengo, segundo as reportagens da época. Aí teve a mãe dela vindo falar a público que o Oleg não gostava dela e que um monte de coisa tinha acontecido e tal. O Oleg também é um treinador que divide muitas opiniões, mas não tem como negar o legado que ele deixou para a gente, né? Ele foi um treinador que conseguiu ajustar a equipe brasileira na época, dar corpo ali, e, querendo ou não, formou vários técnicos que nós temos aqui hoje no nosso país, né? Mas ele e Daniele também tiveram aí o seu arranca-rabo em 2005 e ela acabou deixando a seleção permanente nessa época. Só para vocês terem uma ideia, gente, a gente fala da evolução que o Brasil teve, foi muito significativa, mas de 2000 para 2004 a gente passou de um país sem equipe na Olimpíada, que o melhor resultado foi um 21º no individual geral, para um país com equipe a poucos décimos de uma final por equipes, em nono ali beliscando. Então, olha a evolução que a gente teve em 4 anos, pessoal. Realmente, e não só beliscando final por equipes, a gente tinha uma outra ginasta que não foi essa medalhista 2001, que conseguiu uma medalha de ouro no mesmo ciclo, e que ela era uma das candidatas a ouro também nos Jogos de Atenas. A gente tinha a Daniele, que era uma das ginastas mais completas do mundo, 12º lugar no judô geral, não é para qualquer um. Até hoje é uma posição muito boa, e você espera um 12º lugar de uma menina que estaria nas primeiras equipes, sabe? Mas não, a Daniele está vindo aí nessa equipe que está em formação, então em 3 anos, 4 anos, a gente conseguiu realmente dar uma sustância bem grande para a equipe e chegar no nível que chegaram, né? Isso aí foi mérito não só do Oleg, mas dos outros treinadores que estão por trás dele também. Mas o Oleg, querendo ou não, ele deu essa liga aí para a gente. Depois dessa Copa do Mundo de São Paulo, teve o PAN, no Rio de Janeiro, aquele que a Jade competiu com 14 anos, porque na época, para campeonatos pan-americanos, era permitido que ginastas juvenis competissem como adultas. E os Estados Unidos mandaram a equipe assim, mais deles. 2005, mandaram Chelsea Memel, mandaram Alicia Sacramone, mandaram Iana Bigger, que na época era ginasta ainda, para disputar o Mero Pan no Rio de Janeiro. Eles estavam morrendo de medo de perder para Daniele e Jade. Se bem que a Jade estava bem crua na época ainda, né? Mas eles estavam morrendo de medo de perder. Eles não queriam assim, pensar na possibilidade de perder para o Brasil. E depois desse PAN teve o Mundial de Melbourne, na Austrália. Foi o Mundial em que a Monete Russo foi medalhista de bronze no individual geral. Ai, coitada. Mas enfim, faz o balanço caixão dela não. A Daniele, ela estreou a música Cidade Maravilhosa. A gente conversou com o Rony Ferreira recentemente aqui. Ele falou um pouco sobre essa época que foi um pedido mesmo da federação, junto com o Oleg, para poder usar músicas nacionais nas coreografias de solo das meninas para a nossa cultura nacional, visando a exposição no PAN de 2027 e nos Jogos de Pequim 2008. A Daniele fez ali pela primeira vez a Cidade Maravilhosa, trocou o Scorpions dela, ficou em 18º lugar no individual geral,
Já o Diego, meus amigos, Diego foi campeão mundial pela primeira vez e foi no solo. Foi a primeira medalha mundial para a ginástica masculina do Brasil. E já foi logo uma de ouro, né? Eu lembro que a saída dele foi um duplo mortal grupado frontal. Ele cravou, mas foi aquela cravada assim que deu gosto de assistir. Na época, eu tinha que baixar, né? Esses vídeos. Eu tinha no meu computador e assistia todo dia. Porque foi uma série realmente muito satisfatória de assistir. E voltando para o Mundial de 2006, que foi na Dinamarca, o Diego ele foi novamente, né, medalhista, mas foi prata no solo. Aqui ele vinha de uma sequência de que ninguém batia o Diego. O único que conseguiu bater ele foi o Marian Dragulescu, que foi o inventor do salto dragulesco da Romênia, né? Aquele que a gente conhece bastante. E foi uma medalha muito polêmica dele ali, né? Porque ele deu uma escorregada num exercício e aparentemente isso aí não foi descontado. Então, muita gente diz que o Diego é o campeão mundial moral de 2006 porque o Mário Dragulesco não mereceu. A Daniele, ela ajudou o Brasil ali a conquistar um histórico 6º lugar na final por equipes. Primeiramente, nós nunca tínhamos passado, quer dizer, em 2003, nós classificamos pela primeira vez, ficamos em 8º lugar. Em 2006, subimos para 6º. O Brasil sempre fez uma escadinha, né? Aí depois, 2007 foi 5º, aí 2024, 2022, 4º, 2023, 2º, 24, 3º. Mas agora, pelo menos, a gente está... gente, eu tenho que ser justa. Renan fez piadinha de Monete russo medalhista, mas Natasha Kelly foi medalhista de individual geral no Mundial da Dinamarca, então não melhorou muito, não. Olha essa menina. Só lembrava dela na Copa do Mundo de Moscou, 2006. É assim, uma paralela péssima. Eu nem lembrava que ela tinha sido medalhista de geral. Vamos falar de artista, né? Vamos falar de quem tá no Big Brother. De quem tem um artístico que se preze, porque o da Kelly era quase nível Carey. Final da Copa do Mundo em São Paulo, 2006. Essa etapa ela estava originalmente marcada para acontecer no Mônaco, só que aí o Mônaco desistiu e o Brasil foi lá, me dá essa final de Copa do Mundo que eu vou organizar. Então, gente, passou na Band nessa época e eu lembro de assistir tudo. Eu lembro de assistir tudo ali, sentado a tarde inteira assistindo ginástica. E foi muito legal, porque eram atletas, as melhores atletas, né? Nos 2 últimos anos, estavam reunidos em São Paulo. Eu não pude ir pessoalmente para poder disputar essa etapa de Copa do Mundo. Aí você tinha Ana Pavlova, Helena Zamolodchikova, tinha Li Ya, tinha a Chang Fei da China, só as americanas que não vieram, mas assim, naquela época ninguém ligava para americano. Nessa etapa de São Paulo, o Diego ele foi medalha de ouro em cima dos canadenses Kyle Shelfeld, que foi o campeão olímpico de 2004, até então, né, campeão olímpico na época. O Brandon O'Neill foi medalha de bronze, e o bronze no salto também foi para o Diego. Ele ainda homologou o Hipólito no solo, que é um duplo escarpado com pirueta. Hoje em dia ele tem 3 Hipólitos, duplo escarpado com pirueta, duplo twist esticado com pirueta e duplo twist grupado com a pirueta e meia. São os 3 Hipólitos no solo. Já a Daniele foi prata na trave, perdeu simplesmente para Li Ya e fez semifinais de paralela e solo. Uma curiosidade que eu gosto muito de comentar é que nessa Copa do Mundo aí, enquanto as meninas estavam se apresentando na trave, tinha uma banda tocando por trás. Era uma banda mesmo, não era música de ginásio, era uma banda ao vivo, coisas que você só vê no Brasil. E em 2007, os irmãos Hipólito participaram do desfile na Portela, como destaque de carro alegórico. Eu lembro também de assistir esse desfile. Ele tratou dos Jogos Pan-Americanos de 2007, falou dos esportes e tal, e alguns atletas foram convidados para poderem desfilar, incluindo os irmãos Hipólito aí. Uma visibilidade bem legal para eles na época também. E esse PAN no Rio de Janeiro foi sensacional, né? Aqui no Brasil ele foi tratado como Olimpíada. Eu lembro que estava em tudo quanto é canto, todo mundo ligado para assistir. Foi um PAN muito
legal mesmo de acompanhar, de vivenciar, né? O Brasil teve um desempenho muito bom na ginástica também. A Daniele, ela participou pela equipe feminina, o Diego pela equipe masculina. As meninas ficaram com a prata por equipes, a Dani ficou em quinto lugar no individual geral e foi bronze na trave e sétimo lugar no solo. Já o Diego foi prata por equipes, ouro no solo e ouro no salto. A gente perdeu, na verdade, no masculino para Porto Rico. Eles que eram os nossos grandes adversários na época aqui. E no feminino, obviamente, foi contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos, novamente, não queriam perder para o Brasil de jeito nenhum. E mandaram uma equipe somente com Shawn Johnson, Nastia Liu Kim, Rebecca Bross, mas quem que veio, gente? Ivana Hong veio, mas Ivana Hong é uma aleatória, né? Amber Tran também era aleatória. Tinha uma cesta de dança. Amber Tranning, a Amber que perdeu para Jade no salto. E quem Mas foi a também outra? outra aleatória. Eu lembro que no individual geral foram 3 americanas no pódio, né? Tem aquela cena da Jade chorando depois que ela caiu da paralela. Enfim, Jade ficou em quarto e a Danielle veio logo em seguida em quinto. Mas foram 3 americanas. Eu sei que foram Shawn Johnson, teve Ivana Hong, que foi em terceiro. Eu não lembro quem ficou em segundo. Esse pan me deu um rancinho da Chão, porque ela reclamou da nossa água. Nossa água é tão boa, pô. Fala da Ana que o Alex é fã. Esse punk é responsável por criar uma legião de gym fãs, incluindo eu, né? Porque eu fiquei fã da Jade ali. Nossa, fiquei muito triste. Eu era criancinha, assim, tinha mais ou menos a idade dela. Fiquei muito triste quando ela caiu daquela paralela, ficou fora do pódio do individual geral. Mas tinha a minha diva, né? Eu sou muito fã da Shawn Johnson por causa desse pan. Eu lembro que os narradores puxavam muito o saco dela, assim, como se ela fosse a grande estrela dos Estados Unidos. Ela era muito boa, mas tinha a Nastia também, né? Só que aí eu não conhecia a Nastia, só a Johnson. Inclusive a Nasha, gente, ela conseguiu ser vice-campeã de paralela caindo na paralela. Obviamente, depois, quando eu fui estudar, eu percebi que a Nastia é bem mais ginasta do que a Shawn, mas naquela época a Shawn era o puro suco da ginástica pra mim. Mas a Shaw foi campeã mundial naquele ano individual geral, né? Então, eles não estavam totalmente errados, É, não. Agora, me surpreendeu eles mandarem tanto a Nasty quanto a Shawn para um PAN no Rio de Janeiro. Foi eles o estavam com medo. medo de perder pra Jade, Daniela e Daiane. Sério, me surpreende, porque você vê o padrão de meninas que eles mandam para esses campeonatos. 2011 foi um lixo, né? Mas esse de 2007, nossa, as duas ginastas que foram que encabeçaram a equipe americana nos Jogos de Pequim estiveram nesse PAN e Só medalharam. para vocês terem uma ideia da diferença, em 2015, as duas principais ginastas do PAN, por parte dos Estados Unidos, eram Madison Dash e qual era a outra? A Madison Dash e a outra, eu nem lembro o nome, mas assim, eram umas meninas que tu ficava tipo, meu Deus, elas ainda ganhavam ouro. Os Estados Unidos, 2011, 2015, cagou pro PAN, né? E ainda se saíram com ouro. Mas enfim, Mas se negócio que eles não vocês forem queriam perder reparar, para a Jade. se vocês repararem, sempre que o Brasil tá com uma equipe muito forte nos Jogos PAN, eles mandam uma equipe forte também. Porque no último que teve, tava lá uma equipe super forte dos Estados Unidos. Tinha Dicello, tinha Jordan, tinha Sky Blakely, tinha várias. Sky Blakely não. Verdade, Exatamente. gente. Lembrei, É, Eles não lembrei o ninguém nome da disponível pra outra. gente. Era Madison Dash e Megan Skaggs. Era essa a principal duplinha ali. Eu ia chutar a Amelia Handley, acredita? Mas é capaz dela ter ido também, porque bastante gente dessa laia aí foi. Foi desse nível. É complicado. A Shawn Johnson foi, mas eles mandaram porque ela estava voltando a treinar e estava bem ruinzinha. É. Enfim, depois nós vamos para o Mundial de Stuttgart 2007. Tivemos aí o Brasil ficando em quinto lugar por equipes, foi aí o nosso recorde, que ficou intacto até 2022, né, quando nós subimos para quarto lugar. E a Daniele, ela ajudou o Brasil a se classificar para mais uma Olimpíada através dessa final por equipes. Já o Diego foi
bicampeão mundial de solo, ganhou o ouro mais uma vez. E tudo estava muito bonito, né? Caminhando muito bem para chegar aos Jogos Olímpicos de Pequim. Diego ali soberano, Brasil também classificado. Março de 2008, a Daniele deixa a seleção permanente mais uma vez e volta a treinar no Rio de Janeiro. Aqui no caso, foi noticiado na época, foi que o motivo teria sido o desânimo dela em Curitiba, e esse desânimo chegou a atrapalhar o rendimento dela. E ela voltou a sentir uma lesão no ombro que ela sustinha desde 2006. Voltou ali para treinar perto da família, e isso aí deu gás para ela, que ela sentiu que faltava para poder chegar bem nos Jogos de Pequim. Só que, diferentemente de 2005 e 2003, né, em 2008 ela não saiu brigada com ninguém. Foi uma decisão mais tranquila. Então foi uma decisão mais, eu vou dizer talvez unânime, porque eu acredito que o Oleg tenha querido que ela ficasse lá, mas foi uma decisão mais conversada, né? E ela saiu dali para treinar com o Ricardo Pereira, que foi o treinador dela por um bom tempo também, até depois que a seleção permanente se desfez por completo, depois das Olimpíadas de Pequim. E chegando na China, o Diego ele era o grande favorito para conquistar a medalha de ouro no solo. Até mesmo durante a final do solo, ele estava muito firme, estava todo mundo já dando medalha de ouro assim, para ele, tipo assim, pega. Mas aí no último segundo, ele acabou caindo no solo. Ele caiu no duplo teste grupário, que é uma acrobacia de aterrissagem frontal. Ele caiu sentado. Aí ele fala que caiu de bunda. Gravem isso aí, porque depois virou um quote dele mais para frente, uma citação dele. Já no feminino, o Brasil se classificou para a final olímpica pela primeira vez por equipes, ficamos em 8º lugar, um resultado aquém do que nós havíamos obtendo nos anos anteriores, mas ainda assim uma final olímpica. E a Daniele não pegou finais individuais. No caso, o individual geral quem fez foi a Jade, junto com a Ana Cláudia Silva, né? E assim como 2006 e 2004, a temporada de 2008 terminou com a final da Copa do Mundo, e dessa vez foi em Madrid, na Espanha, e foi a última final de Copa do Mundo organizada pela Federação Internacional. Diego foi ouro no solo e a Daniele foi finalista nas assimétricas, trave e solo, assim como ela foi tanto em 2006 como em 2004, mas nenhuma medalha, infelizmente. 2009 foi um ano de não muitos acontecimentos, né, para os irmãos Hipólito, em termos de competições internacionais e polêmicas, mas o Diego ele realizou o Hipólito 3, que eu falei anteriormente, que é o duplo teste grupado com 1,8,5, no solo pela primeira vez, no Campeonato Brasileiro em Porto Alegre, mas não chegou a homologar esse exercício porque foi em campeonato nacional, interno. Então, isso aí acabou não levando o nome dele, mas o Hipólito 1 tá lá sim. Em 2010 também a gente não teve uma competição tão maravilhosa também, né? A Daniele, ela teve algumas lesõezinhas pequenas, apesar dela não ter tido uma lesão mais grave durante a carreira, como a Jade teve os 4 LCAs, a Rebeca teve 3, a Flávia também está com os tidos. Então, a Daniele ela teve uma sorte, assim, digamos, né, de não ter esse tipo de lesão durante a carreira dela. Mas ela teve algumas lesõezinhas chatas e ela também teve uma questão muito forte relacionada a peso, porque o Oleg, ele batia muito nessa tecla de que a Daniela estava pesada, que não sei o que e tal, e a Daniela sempre foi muito, ela sempre rebateu, falou assim, não sei o que e tal, ela chegou até a fazer uma lipoaspiração uma vez para poder tirar, assim, mas ela falou que não era por questão de peso, que era por questão de estética, e ela nunca deitou para esse tipo de comentário, né, dos treinadores. E mesmo a gente vendo ali que às vezes ela não estava na forma física melhor para ela ainda se entregava à ginástica, né? E mesmo depois de uma idade mais avançada para a ginástica, ela ainda está entregando bastante. Vai chegar nesse ponto aí mais para frente. O Mundial de Tóquio 2011 foi uma situação um pouco chave ali, né, no ciclo, porque foi o Mundial que classificava para os Jogos Olímpicos de Londres. O Brasil não estava com a sua melhor equipe. A gente não teve uma renovação muito boa nesse ciclo de Londres, muitos talentos ali a gente acabou perdendo. Também foi um ciclo de muitas mudanças, né? Porque, igual comentei anteriormente,
a seleção permanente acabou depois dos Jogos de Pequim e estava todo mundo concentrado ali em Curitiba, no clube onde hoje é o Sejim, né? Mas a partir de 2009 a gente teve uma administração mais descentralizada e acabou que isso prejudicou a evolução do Brasil como equipe. A gente tinha ginastas ali que acabaram não desenvolvendo o potencial que elas poderiam desenvolver, mas nós chegamos ali com condições de se classificar para as Olimpíadas de Londres no Mundial de Tóquio. Foi a aparelhagem Seno, que é a aparelhagem de marca japonesa, que eu acho, todos os ginásticos que a gente já conversou até hoje, é unanimidade. A aparelhagem japonesa é a melhor, né? Principalmente para solo. E a Daniele, ela fez aí um duplo esticado, colocou para jogo, coisa que ela não fazia já há algum tempo. E foi um mundial bem engraçado, assim, sabe? A gente não conseguiu classificação olímpica por equipes, mas o Diego ele foi bronze no solo e pelas regras nessa época, os medalhistas individuais conseguiriam uma classificação para as Olimpíadas. Então ele garantiu sua vaga para Londres. Mas o feminino era o que a gente chamava de Dark Times, né? Então foi a época que a gente teve uma queda mesmo de rendimento internacional. A Daniele depois, ela deu uma entrevista falando que o solo dela era igual ao da russa, campeã, só que ela foi canetada. Isso ela falou sobre os árbitros, né? Que eles canetaram ela, só que a Rússia não canetou. Só que a Rússia não foi canetada. Essa pra mim é uma das falas mais icônicas da gym brasileira, assim, de fala de entrevista. Só perde do pra mim roubaram da Ana Cláudia. 2008, né? Ah, tem a frase icônica da Dani também, que ela disse que fazia o mesmo salto que a Jade, só que com uma pirueta a menos. No caso, a Jade saltava duplo e meia e ela saltava 1,5. Eu não lembrava quando que isso aconteceu, mas eu lembro que realmente aconteceu. Dani, cara, isso que a gente fala, assim, a Dani, ela é sempre muito bocuda, né? E eu espero que ela leve isso pro Big Brother, porque, cara, vai ser cada pérola ali. Vai ser incrível. Mas ela precisa sair para jogo, né? Não pode ficar de plano. Logo em seguida desse Mundial, teve o PAN, que foi no México. A gente comentou aqui anteriormente, né, Laura? Que os Estados Unidos mandaram uma equipe lixo para esse PAN. Mas um dos motivos é porque estava muito próximo do Campeonato Mundial. Foi o Mundial, logo em seguida já teve o PAN. E nessa situação aqui, as meninas voaram direto do Japão para o México, nem pararam no Brasil. E teve uma outra questão também que a gente perdeu a Jade na final por aparelhos, do salto, que ela torceu o pé ali, não sei o que aconteceu. E pisou em falso, eu acho, acabou lesionando. Coisas da Jade, infelizmente. Mas o clima da equipe em si era muito ruim. A Adrian Gomes, que era uma das membros dessa equipe, ela chegou depois a comentar em entrevista que o clima era péssimo, que tinha muita fofoquinha por trás, muito kikiki, e as meninas falavam mal umas das outras por trás, né? E por equipes a gente foi um fiasco, a gente perdeu para o México, eu não lembro quando que isso aconteceu pela última vez, eu acho que foi só agora, em 2011, ou 2023, se a gente perdeu para o México, né? Mas foi campeonato pan-americano, foram jogos pan-americanos, tem um peso diferente. A Daniele foi a única medalhista do Brasil, apesar de termos ali a equipe com Daiane, com Adria, todas as meninas que foram para o Mundial foram para o PAN. Mas a Daniele foi a única que saiu dali com medalhas. Ela foi bronze na trave e bronze no solo. Oi. Eu tenho uma pergunta para ti, duvido tu acertar. Qual foi o ano do primeiro bronze do Brasil em PANs, por equipes? Por equipes? O por equipes foi a primeira medalha do Brasil na ginástica, foi por equipes, foi um bronze. Sabe quando foi? Eu sei que a gente ganhou um bronze por equipes de Winnipeg. Foi em 83. Ah, isso eu não sabia. A outro bronze que eu ia chutar seria da Luísa Parente em 92. Foi o primeiro bronze da história do Brasil em PANs, foi em 83. Eu tô comentando porque eu fiquei chocada quando vi. E daí agora eu fiquei pensando, pô, se 83 a gente com tradição ainda quase nula,
conseguiu um bronze. Que triste não conseguir em 2011, né? Exatamente. Mas em 2011 teve também a questão de que as mexicanas estavam com raiva das brasileiras. Não a equipe mexicana, mas os mexicanos como um todo estavam com raiva dos brasileiros, porque nos Jogos do Rio, 2007, o México foi bronze, só que por conta de uma questão técnica da inscrição de uma menina lá, que estava com inscrição irregular, elas foram desclassificadas e o Canadá subiu para medalha de bronze, a equipe canadense. Aí falaram que eles iam revidar nesse PAN de Guadalajara, mas assim, não sei que praga jogaram nas meninas, mas todo mundo errou, né? Acho que funcionou. Como se a gente tivesse culpa da incompetência deles de inscrição, né? Exato. Mas, diferentemente do feminino, o masculino teve um PAN de ouro, literalmente, né? Nós somos medalhistas de ouro pela primeira vez por equipes, nunca tínhamos sido anteriormente. Diego foi campeão no solo e no salto também, 2 medalhas de ouro. Repetindo as 2 medalhas de ouro individuais que ele teve no PAN do Rio, né? Eu achei interessante que os mexicanos, assim, não generalizando, mas muitos deles têm birra da gente em tudo que é tipo de ginástica. Tá na ginástica rítmica, a Malpica lá implicando com a gente. Eu acho que é a concorrência latina. Sei lá, eu tenho a impressão de que os países da América Latina são igual aquela família que se junta no final do ano para comemorar Natal. Aí é aquela questão, a gente sempre tem uma competitividadezinha quando o assunto Não, eu esporte. falo no quesito de rivalidade, gente. Eu não tô julgando o país como um todo, tá? Acho importante deixar claro. Inclusive, quando eu falo que eu tenho ranço do Canadá, eu falo esportivamente, né? Na ginástica, enfim. O país deve ser maravilhoso. Eu estou julgando a questão de ginástica, tá? A gente pode deixar muito claro isso aqui. De cancelamento ela já tá saturada, né? Tadinha. A gente Mas não é tem isso culpa aí. nossa ginástica ser tão boa, né, gente? A gente nem culpa decisão popular, não é mesmo? A gente não tem culpa. Não, Já daqui a temos pouco vão criar um áudio. Daqui a pouco vão criar um áudio da Rebeca mandar beijo pros mexicanos, gente. Já vou me prevenir. Ai, é Pra quem não maravilhoso. tá entendendo, a Laura foi vítima de uma fake news essa semana nos grupos de ginástica, onde a Rebeca manda um áudio exclusivo pra ela, mas é tudo IA, gente. Ai, ai. Mas, ó, vamos então. E o pior, gente, só pra finalizar esse assunto, é que quem fez esse áudio foi o meu melhor amigo. Só que ele postou no grupo e começou a vazar e viralizar. Mas vai, continua, Renan. Naqueles grupos viraliza, né? Eu acho incrível. Assim, a capacidade deles não esquecerem é mais incrível ainda. Daqui a 8 anos eles vão estar ressuscitando esse áudio ainda. Desenterrando, pode ter certeza. Mas, ó, indo para evento teste, né? Já que a gente não classificou a equipe no Mundial de Tóquio. Vamos para Londres para disputar aí com as outras equipes que também não conseguiram 4 vagas para os Jogos Olímpicos. E fechamos na trave, foi o último aparelho. A Jade teve 2 quedas, então nós precisávamos tirar a nota da Jade, descartar. E quem fechou essa rotação de trave? Daniele Hipólito. Ô, Renan, acho importante fazer um adendo, ela que foi pro Guinness, né? Como a primeira pessoa a conseguir classificar sozinha em vez de 5, né? Ela foi a primeira a classificar uma equipe inteira sozinha, ela foi pro Guinness. Exatamente, exatamente. A fala mais icônica da diva Daniela Hipólito vem desse dia aí. Acho que uma equipe inteira sozinha. Ai, Daniele, maravilhosa. A gente tem que Gente, concordar que a Daniela tem um ego assim, incrível. A cara dela de ter a audácia de dizer que classificou a equipe inteira pra Londres sozinha. Ai, a Daiane tava arrasando lá também e ela meteu essa. Gente, eu queria tanto estar nesse BBB, olhar, esperar eles ganharem uma prova do líder, ela e o Diego, olhar pra eles e falar:
É, Dani, tu ganhou essa prova sozinha. Ai, mas não, imagina um Gin-Fan na casa do Big Brother com a Daniele, coitada, sério. Eu acho que é melhor que não tenha Olha, ninguém, eu não ninguém da sei. gente. Não. Eu não sei se ela é, mas tem uma menina que é do circo, né? E eu sei que muita gente do circo gosta de ginástica, então vá que é aquela que é o pai e filho de Ubá, em Minas Gerais. Eles são do circo. Mas doente igual o pessoal do Gin-Fans não tem, não. Não obcecado, eu digo de gostar, assim. Obcecado não tem, não. Agora, só um adendo. Imaginem um BBB só com galera do Ginfãs. Da cadeia. O Twitter ia explodir, amigo. Tá, pode continuar aí, volta pra ginástica, mas eu não me contive nessa. A Laura no primeiro paredão, junto com o Murilo. Olha, Ai, no ai. BBB a gente tem uma teoria. Ou eu seria cancelada, Carol Conká, ou eu seria Carol Conká ou eu seria Juliette. Não ia ter meio termo. Porque assim, na vida eu percebo, ou a pessoa me ama ou ela me odeia. Não tem meio termo. Então, ou eu seria cancelada ou eu seria amada. Só resta agora você se inscrever, né? Pra ser chamada também. A gente Ai, gente, descobre. eu tenho medo. Eu sou covarde, desculpa. Ai. Indo agora para Olimpíadas de Londres. Chegamos lá com a equipe, graças a Daniela Hipólito. Nós fomos, acho que na primeira subdivisão, não lembro qual exatamente, mas nós éramos a única equipe daquela subdivisão. Todas as outras ginastas eram individuais, de algum outro país lá aleatório. E eu acho Então, se você pegar. interessante, Renan, como as Olimpíadas de Londres mostra como a gente é ingrato, né? Porque a gente reclama da Lohane como especialista de paralelo, e eu me incluo nisso, mas naquela edição a gente teve Harumi Freitas como especialista de trave. Isso é uma Abafa. dúvida que eu tenho sobre essa Olimpíada. Porque tinham 6 meninas competindo. Não, juro como eu não lembro. Eram 5, aí tinha uma sexta reserva. Só que o que aconteceu? A Laís machucou lá em Londres. Aí entrou a reserva e eles ficaram sem uma menina. Ou a gente já foi sem reserva. Na verdade foi Laís e Adrien que machucaram e a Jade foi cortada. Aí a gente acabou ficando com 4 meninas e teve que mandar a Arumi pra lá. Na A Arumi verdade, foi eu de última hora. confundi. Na verdade, eu confundi. É no de Pequim, que tem 6 meninas no time. Porque a Ana Cláudia faz solo e a Etienne faz trave. Eu fiquei, oi? Como É que em assim? Pequim pode, em Pequim podia. Eu acho que eram 6 ginastas, 4 que Até competiam. Pequim eu não sei. Gente, teve a Olimpíada antiga que eram 7. Eu não me lembro se era, acho que Atlanta 96 eram 7 na equipe. Só que com o tempo eles foram diminuindo. Ah, É tá. por causa do tempo de televisão. Mas era isso aí. 6 meninas eram na equipe, 5 competiam e 4 notas contavam. Eram 4 notas que Eu acho contavam que para o eu geral, acho que em da Pequim, equipe. eu acho que em Pequim todo mundo podia competir, porque é justamente isso que eu tô te falando. Ana Cláudia fez solo, a Etienne fez trave, e aí o resto as meninas competiram tudo, entendeu? E aí tinha Saudades. Jade, Daiane, Daniele e Laís. Isso aí, na verdade, eles diminuíram para 4 em Tóquio, né? Só fazendo um parênteses bem rapidinho aqui. Foi uma decisão do Bruno Grande, que é do Comitê Executivo da Federação Internacional, colocar equipes menores. Segundo ele, para aumentar a competitividade nos países, porque tem países que têm 4 ginastas boas, mas não tem 6. Então, essa outra ginasta que entra aí acaba pesando, né? No caso, se for de um país com muitas boas, igual os Estados Unidos, por exemplo. Eles têm 6 ginastas boas, né? Então, essa aí foi a justificativa oficial da Federação Internacional. Mas, todo mundo sabe que é por conta de televisão, para poder diminuir o tempo de competição, para poder caber dentro da grade de televisão. Isso, inclusive, é apoiado pelo fato de que eles tiraram, durante o ciclo de Tóquio,
o aquecimento, né? Aquele aquecimento que as ginastas fazem antes da final em si. Elas só faziam aquecimento no ginásio anexo, só que quando entravam já era direto para a competição. Isso aí foi uma coisa que eles mudaram novamente para Paris agora. Então as meninas elas têm aquele one touch warm up, e os meninos também, no caso, né? Então, apesar deles falarem aí que é por conta de isonomia, para poder, enfim, popularizar e tal, balela. É questão de televisão mesmo. Fecha parênteses. Enfim, a gente está falando de Londres, né? Isso. Então, a gente não teve nenhuma final nessas Olimpíadas de Londres por conta, enfim, dos erros. A Daniela também cometeu erros, né, quando ela competiu. No solo teve uma queda, teve uma aterrissagem baixa do preto meio bate-mortal esticado. A música dela era a música do filme... cara, esqueci o nome do filme agora, o filme de terror. Mas a coreografia era da Madonna. Você até reportagem na televisão aí falando que ela se inspirou em Madonna, que não sei o que e tal. Uma coreografia bem bonita. Acho que era só em inglês o nome do filme. Em português eu não estou lembrando agora, mas enfim. E no masculino a gente foi com o Diego e Arthur Zanetti só. O Diego ele teve uma queda no solo. Logo na classificatória, ele caiu de cara e isso aí o tirou da final. Então, lembra que eu falei para vocês guardarem aquele cair de bunda? Então, agora uma outra pecinha aí da frase do Diego. Cair de bunda, cair de cara. 2016 tem a terceira fase. Isso aí ele comentou que afetou muito psicologicamente. Foi um baque tão grande, mas tão grande, que isso tornou para ele um lugar difícil de sair psicologicamente, né? Mentalmente. O Diego, ele realmente ficou um tempo depois afastado, depois dos Jogos de Londres. Só foi voltar mesmo a competir ali em 2013, 2014, sabe? Mas não tinha aquele mesmo prestígio que ele tinha anteriormente. Isso porque o Arthur Zanetti, que foi outro ginasta que foi junto com ele lá, ele estava indo para a sua primeira Olimpíada e saiu de lá com ouro nas argolas. Então a gente poderia ter tido ali uma outra medalha com o Diego, acabou não tendo. Isso aí eu acredito que a mídia caiu muito em cima dele, até por conta de toda a história que ele já tinha. Os Jogos de Pequim, para ele seria, no caso, Londres seria a redenção, né, porque ele caiu lá, estando no topo do mundo, literalmente. Então, ele disse que isso aí, para ele, foi muito, muito fundo do poço mesmo. E eu imagino como é que deve ter sido, né? Realmente fácil não foi. Agora, a Daniele, ela continuou participando ativamente das equipes até os Jogos da Rio 2016, apesar de não ter aquela mesma importância que ela tinha em 2004, 2008 em termos de nota. Ela sempre entrava com notas importantes, principalmente no solo e na trave, que ela se manteve bem atualizada nesses dois aparelhos. O Diego, ele conseguiu uma medalha de bronze no solo no Mundial de 2014, em Nanning, na China. A Daniela também foi para esse Mundial, apesar de não ter pegado finais. Ela ajudou a equipe brasileira, que era composta por meninas muito novas na época. A Isabelle Cruz, a Retamiro, tinha a Mariana Oliveira, Julie Kim estava nessa equipe também, Maria Cecília. Era uma equipe muito inexperiente, mas que estava começando os trabalhos com o Alexandrov, o russo, que foi treinador da Mustafa por muito tempo. Veio para o Brasil em 2014. Ele teve como objetivo ali naquele Mundial não alcançar uma final, mas alcançar o top 16, que eram 16 equipes que se classificariam para o Mundial do ano seguinte, que seria na Escócia, que esse sim seria o Mundial classificatório para os Jogos Olímpicos e que a gente teria de volta Jade, que tinha tido um outro LCA, Rebeca estava para ir para esse Mundial de 2015, Flávia, então teria um elenco maior de ginastas para poder selecionar para esse Mundial. Então o objetivo de 2014 era se classificar para o Mundial do ano seguinte e a Daniele foi um papel importantíssimo para aquilo ali. Ela ajudou novamente a equipe a se classificar no evento teste de 2016. Acabou que não conseguimos em 2015 a classificação olímpica no Mundial. Ficamos a pouquíssimos décimos da Holanda, que ficou em oitavo. Países Baixos, na verdade, hoje, né? O nome foi atualizado. Mas não conseguimos a classificação. A Daniele também esteve nesse Mundial da Escócia.
Acabou que não conseguimos, mas em 2016 ela foi uma peça fundamental para nós conseguirmos, sim, essa classificação ali na Arena Olímpica do Rio. Antigamente tinham, né, na verdade, esses eventos testes, que o que são, né? É como se fosse um ensaio da organização dos Jogos Olímpicos. Eles faziam esse evento no mês de março, abril, por aí, sendo as Olimpíadas em julho, agosto, para poder testar tudo, testar eliminação, testar tablado, testar aparelhagem, som, e aproveitavam para fazer uma competição, e essa competição era a última competição classificatória. Foram, acho que no Rio de Janeiro foram 12 equipes ou 8 equipes, e o Brasil era claramente a equipe mais forte que estava indo ali para poder tentar essa vaga, e foi tiro e queda. O Brasil conseguiu classificação, a Romênia não conseguiu, gente. Eu fiquei assim, abismado, porque eu não acreditava que a Romênia sempre foi uma potência na ginástica, né? Aí, em 2014, elas foram campeãs europeias. Eu falei assim, cara, a Romênia tá com tudo. 2015, ficaram lá embaixo do Mundial, mas eu achei que tinha sido uma coisa assim, esporádica. Mas não, chegou 2016, elas também não classificaram. Eu não lembro exatamente das equipes que foram, acho que foi Brasil, Alemanha, Bélgica e França. França. As 4 classificaram nesse evento teste de 2016. Mas o Brasil foi de longe, a melhor equipe, e nós saímos de lá com medalha de ouro. Isso aí com muito mérito da Daniele, tá? Apesar de ela não ser mais a primeira reserva de paralelas do mundo, ela ainda assim conseguiu entregar muito bem, tanto na trave quanto no solo. Ela não classificou a equipe sozinha dessa vez, mas classificou. Falou tudo. E a equipe masculina já estava classificada, eles sim conseguiram a vaga nos jogos, no Campeonato Mundial de 2015. E o Diego foi escolhido, né, para entrar nessa equipe para os Jogos de 2016. E foi uma escolha muito polêmica, mas muito polêmica mesmo, porque nós já tínhamos o Zanetti como especialista de argolas, e o Diego, ele não conseguia entregar muitos aparelhos, né? Ele era especialista de solo, podia fazer salto, algumas coisas ali, mas se discutia muito em relação ao papel dele na equipe, porque o Zanetti era o atual campeão olímpico, ele não podia ficar de fora, né? Então, deram ali o voto de confiança para o Diego. O Marcos Goto o recebeu ali na época, porque ele realmente estava muito mal psicologicamente, sabe? Então, ele foi treinar com o Marcos Goto lá em São Paulo, e ele falou assim, ó, você quer mesmo ir para a Olimpíada? Então, vem que eu te ajudo. E deu no que deu, né, gente? Deram esse voto de confiança para o Diego, e ele saiu de lá com a medalha de prata no solo. O bronze foi para Arthur Nori, foi um pódio totalmente inédito para a gente na ginástica. A primeira vez que nós conquistamos 2 medalhas na mesma prova, uma dobradinha do Brasil em Jogos Olímpicos. E, honestamente, eu fiquei muito feliz naquele dia, porque eu, como vocês já podem perceber por esse podcast, acompanho a trajetória do Diego há muito tempo. Então, ele ter essa medalha de prata olímpica, finalmente, aquele choro que ele teve lá foi o choro que eu tive dentro de casa também, sabe? Aquela eu assisti ao vivo. E eu me lembro até hoje da frase do narrador, que foi a seguinte: pela primeira vez, uma prata e um bronze são mais comemorados que o ouro. Com certeza. O ginásio foi abaixo. A NBC nem mostrou a prova dele, acredita? Se eu pegar a transmissão da NBC, não tem a prova do Diego. Eles cortaram achando que o Diego não ia ganhar nada. Mas aí depois veio Kendo Shirai, errou, e os brasileiros cornetaram ele até dizer chega. Qual é o nome daquele menino? O Sam McCullough, que foi Gente, a Olimpíada do Rio, que tem várias pérolas, né, Renan? O Oi? brasileiro... Não, ia só confirmar aquilo que tu disse. O brasileiro, quando quer, sai da frente. Sai da frente. Em 2007, a gente foi muito criticado porque o brasileiro, igual eu disse, é fogo, né? Quando era a Shawn Johnson se apresentando,
Não tinha um gritinho, não tinha uma palma, todo mundo secando ela até dizer chega, até dizer chega. E teve um americano, o Justin Springs, que caiu da barra fixa, a torcida comemorou como se fosse um gol. Tipo assim, ele caiu e o pessoal, "Yeah!" Porque o Brasil ia ser prata e bronze na barra fixa. Acho que era Mozia Rodrigues e Augusto dos Anjos. Eu não lembro se é Augusto dos Anjos, mas o Mozia com certeza medalhou ali. Então, a torcida ajudou bastante. Aqui no Rio de Janeiro, nos Jogos Olímpicos, a torcida também ajudou. Foram o Kenzo Shirai que errou, o outro japonês também, o Shimura errou. Mas assim, gente, é questão de acertar quando precisa acertar, sabe? O Brasil realmente não é Ô, Renan, e na Olimpíada que toda vez, tipo, teve vários momentos icônicos, mas um que eu adorei foi que toda vez que a goleira americana no futebol feminino tocava na bola, o pessoal, zica, zica, porque ela falou que tinha medo de pegar zica no Brasil. Ela não só falou que ela tinha medo, mas ela também postou uma foto com uma veste completa de Não, e outra, proteção. E eu gostei muito que ela foi zicada. Os Estados Unidos nem passaram a primeira não, fase. e outra que eu amei também, Renan, foi na competição de boxe, que, tipo, era uma luta que não tinha nenhum brasileiro, né? E daí o pessoal começou a torcer pro juiz, que era brasileiro da luta. Eu lembro disso. Ah, mas é muito bom. Mas é aquela questão, Mas é muito não tirando icônico, mérito né? nenhum. Não tira mérito nenhum da medalha do Diego nem do Arthur. Porque a pressão para os outros era a mesma pressão para eles. Tinha um ginásio inteiro gritando. Então, o E daí Brasil não é querer para tirar o amadores. mérito da medalha do Diego e do Arthur é a mesma coisa que querer tirar mérito da medalha do Barrajas, por exemplo, em Paris. Se o outro não aguenta o rojão, nada mais justo que quem aguenta o rojão que leve a medalha. Não, o ginasta que acertou não tem culpa que o outro não teve a competência de acertar no momento de pressão. Exatamente. Disse a elite da mata. Exato. E digo mais, o pessoal, por exemplo, não adianta tu ser um bambambam bam, bam, em tudo, ser um ótimo ginasta no potencial, e chegar e errar tudo, que nem a dona Melanie faz, entendeu? Então, assim, não adianta tu ser o melhor no papel se tu não confirma. Então, eu penso assim, tu pode ter uma trave de 6,8, uma paralela de 6,6, tu pode ser o bambambam, mas se tu não confirma nos momentos decisivos, é complicado. Eu não tiro o mérito de quem daqui a pouco tem uma série mais simples, mas confirma. E essas Olimpíadas do Rio, elas renderam alguns memes e frases icônicas dos irmãos Hipólito, né? A Daniele, ela estava com a música da Anitta, que na verdade era um medley da Anitta, né? Ela que virou notícia também antes dos Jogos Olímpicos, porque a Anitta foi lá ajudar na montagem da coreografia dela e tudo, e ela acabou caindo no solo na segunda passada dela, apesar de ter feito um duplo esticado maravilhoso. E ela competiu trave também, só esses dois aparelhos durante as classificatórias. Aí veio um jornalista para ela, depois o Brasil já ter se classificado e tal, tudo bonitinho. Ah, aquela queda no solo, né? Ela falou assim: a queda no solo você fala, agora a trave, que foi muito bonito, muito boa, você não fala nada, não, né? Daniela encrenqueira. E com razão, né? E o Diego, depois dessa medalha de prata, ele falou: caí de bunda, caí de cara, agora eu caí de pé. Isso aí virou slogan dele depois, né? Assim, uma coisa que eu amo nos irmãos Hipólito é que eles não têm medo de falar, eles falam mesmo o que está na cabeça. Eu espero muito que eles levem isso para o Big Brother. Inclusive, gente, não sei se o Renan já viu, tem um vídeo no Olympics gringo, tá? Que chama-se Diego Hipólito Never Give Up. E daí mostra ele em 2008, 2012 e 2016. A história do Diego é muito bacana, eu gosto muito. Agora que o Zanetti aposentou, eu tô vendo muita gente comparando os dois, né, nas redes sociais. Ah, que o Zanetti foi o único que ganhou ouro olímpico, que não sei o que e tal. Gente,
Eu acho que uma história não anula a outra, sabe? Porque o Diego, apesar dele não ter ouro olímpico, ele tem a prata olímpica. Ele tem vários ouros mundiais. Quer dizer, 2 ouros mundiais e vários ouros de Copa do Mundo. O Zanetti também tem medalha de ouro em mundial, tem uma. E tem medalha de prata mundiais também. Tem o ouro olímpico, a prata olímpica que ele ganhou também no Rio de Janeiro. Então, assim, eu acho que um não anula o outro, sabe? O Diego ele tem uma história incrível na ginástica. Incrível. O Zanetti também tem. Mas eu tô falando que o Diego, ele por conta de opiniões pessoais em relação à política, que o Diego também se envolveu em política recentemente, né? Então muita gente pegou o ranço dele por conta disso, mas isso não anula o atleta que ele sempre foi, a pessoa que ele sempre foi, o batalhador que ele sempre foi, sabe? Ele sempre foi muito emotivo, sempre deu as caras a tapa nas entrevistas, sempre chorou quando tinha que chorar, gritou quando tinha que gritar, e até hoje ele fala realmente que está na cabeça, que está na telha, e eu admiro muito isso nele, sabe? Admiro muito mesmo. E Puxando isso que tu falou, pegando o teu gancho, eu só queria dizer que assim, o pessoal tem muito mania de comparar os atletas, né? Tipo, qual o melhor? Tipo, e se a gente comparar de países diferentes, até ok. Mas eu acho essas comparações meio chatas quando é do mesmo país. Porque pra que criar uma rivalidade entre Diego e Zanetti? Rivalidade no sentido não a salutar, né? Mas essa do pessoal fala, tipo, quem trouxe mais medalhas, quem é mais importante. Eu não vejo lógica nisso, porque eu sou do seguinte pensamento. Por que criar uma rivalidade entre os dois? Se quanto mais, melhor. Eu não sei vocês, mas para mim, quanto mais gente ganhar medalha pelo Brasil, melhor para mim. Então, para que criar intriga entre os dois principais ginastas? Por que não dizer, pô, quero mais desses no futuro? Entende? Por que ficar criando intriga? Por quê? Entende? Vamos comemorar, vamos abraçar, vamos torcer para a renovação vir e a gente quer mais medalhas. Porque eu sou do seguinte, quanto mais, melhor. o brasileiro é um povo de contenda. Eu amo esse meme. Mas então, 2016, acabando aí esse ciclo olímpico, né? A gente entrou num novo ciclo que não foi tão bom para o Brasil como equipe, né? Até os Jogos de Tóquio. 2017, a Daniele continuou competindo. Ela, ao contrário do Diego, que aposentou de vez, né, depois da Rio, ela competiu ali até bastante tempo depois. 2019 ela estava nativa ainda. Inclusive, teve aquela trave da Dani de 14.600. Quem lembra? No ciclo de Tóquio. Esse aí foi 2018. 2017 ainda não. 17 foi a vez que ela... Mas eu tô falando no ciclo de Tóquio no geral. Quem lembra dessa trave icônica? Lembro, pô, claro. Foi no Brasileiro 2018, lá em São Bernardo. Me lembrou essa trave da Dani. Me lembrou uma trave da Heitora Tusti nos jogos de Rivejik. Não se fala isso aí, tá? Simplesmente deram 14.700 para uma trave que ela até desequilibrou. Então, eu acho que nesse ciclo tava na moda dar umas nota over, assim. Tava na moda até chegar no Mundial e a nota máxima ser 13.500, né? Mas Mundial é Mundial, né? Foi uma mata no Mundial. Mas voltando para 2017 aqui, a Dani ela competiu a Copa do Mundo de Varna, na Bulgária, e ela simplesmente lançou ali um Mustafa no solo conectado no outro girinho, cara. Ela nunca tinha feito Mustafa. Eu acho que foi a primeira brasileira a fazer esse Mustafa no solo, aquele triplo giro com a perna em L. Tem até uma montagem nossa no Instagram lá, que a gente fez de alguns giros do Mustafa, né? E tem esse vídeo da Daniele também. E exatamente essa etapa de Varna, ela não foi televisionada aqui no Brasil, outras foram. E nessas outras não tinha participação de brasileiros. Aí a Daniele foi lá e falou isso em entrevista. Foi reclamar, falou assim, eu acho um desrespeito não mostrarem a única Copa do Mundo que tem brasileira, agora as que não tem, mostra todas.
Palmas para Daniele, porque ela foi extremamente sensata, velho. Você vai mostrar uma Copa E do Mundo tá na China lá, com errada? a E tá menina de errada? Estrela competindo? Óbvio que não. Certíssimo. É o famoso meme. E tá errado? Gente, ela não tá certa. E não foi só nesse ano, tá? Teve outros anos que transmitem umas Copa flopada que eu assisto, amo, mas transmitem, as com o brasileiro não transmitem. Eu fico tipo, por quê? Por quê? Em 2017, teve, além desse Mustafa, né, da Daniela lá em Varna, a Rebeca dando ali o close com o Amanar e o Lopes no solo, no salto, totalmente aleatório, porque não era nem Copa do Mundo classificatória para nada, era Copa Challenge, lá na Bulgária. Então, a gente até comentou em outros episódios que as brasileiras eram muito rolezeiras, né, de World Challenge Cup, e é isso, eles colocavam a Rebeca e faziam Amanar em qualquer lugar, praticamente. E justamente essa etapa não é transmitida aqui no Brasil, a gente vai tomar banho, né? A Daniele foi corretíssima na pontuação dela. E, E Renan, me apesar de... conta uma dúvida minha que pode ser da audiência também. A Dani chegou a ganhar alguma medalha nessa Copa aí? Chegou, só não lembro qual medalha, mas ela ganhou medalha no solo e acho que na trave também. A prova dela estava muito boa mesmo. E ela não foi convocada para o Campeonato Mundial, né? Na verdade, a convocação do Mundial 2017 foi bem polêmica. O Brasil poderia ter mandado 4 meninas, escolheu mandar só a Thaís Fidelis e a Rebeca. Segundo a administração da época, eram as meninas, somente as meninas que tinham chance de medalha. E acabou que a gente só competiu com a Thaís, porque a Rebeca machucou lá no Canadá. Né? E apesar dos resultados bons da Daniele, pode falar, Laura. Não, só queria dizer que, inclusive, eu tenho uma história engraçada nesse Mundial. Porque foi quando eu comecei a acompanhar ginástica. E eu me lembro de ter ligado a TV para assistir a final do individual geral. E na época eu assistia, assim, as TVs e tal, mas eu não acompanhava nos grupos. E daí eu pensei, ué, cadê a Rebeca? O que fizeram com a menina? Porque na minha cabeça a Rebeca competia, cadê a Rebeca? E eu fui pesquisar na internet, eu, putz, mais uma lesão. Então, na época, eu fiquei em choque. Quando eu liguei a TV, cadê a Rebeca? Pode continuar, Renan. Pô, né? Foi absurdo. E foi uma série de lesões ali, incluindo a Rebeca, que, assim, vale um podcast só sobre as mortes do Mundial de 2017. Foi um absurdo. Mas o que eu estava falando era que a Daniela, apesar de ter esses resultados positivos, ela foi perdendo espaço na seleção, né? Gradativamente. Aí ela não era mais convocada para treinos, para campings. Ela teve essa trava de 14.600 no Brasileiro de 2018, mas mesmo assim, não foi convocada. Ela não era mais enviada para competir internacionalmente. E, honestamente, eu não estava sabendo muito do que estava rolando, né? Porque essa época aí foi uma época em que eles guardavam muita informação na confederação. Então não tinha muita coisa vindo a público. Eu só fiquei sabendo dessa situação de que ela estava ainda ativa e que ela não estava aposentando, porque a minha cabeça ela não estava competindo porque ela estava aposentando. Foi só quando o Diego mencionou isso durante os comentários do Mundial 2019, na classificatória. Para quem não assistiu, tem no YouTube, né? Classificatórias do Campeonato Mundial 2019, a rotação do Brasil, e nós não conseguimos a vaga ali, a Jade lesionou no meio da competição. É um pouco de gatilho para muita gente da ginástica, né? Mas o Diego comentou pelo Sport TV. E ele deu uma floreada em vários pontos, sim, mas uma questão que deixou muito marcada ali foi que a Daniele ela estava em condições de poder ajudar a equipe e eles simplesmente descartaram ela, sabe? E depois eu fui pesquisar e ver, tinha vídeo dela treinando duplo pirueta em janeiro de 2020 no Flamengo, sabe? Então, talvez uma dupla pirueta não, mas uma pirueta e meia ela poderia fazer. Uma pirueta e meia já é mais que uma pirueta simples que a gente tinha contado. A gente contou com 2 piruetas simples lá, né? Então, enfim, né? Fica aí esse questionamento, porque a Dani, apesar de ela não ser tão mais nova, ser bem experiente nessa época, ela estava dando um caldo ainda, né? Estava dando um caldo. E assim, o nosso nível não estava lá dos melhores, porque a gente tinha muita menina lesionada, muita mesmo. Então,
O que eu fiquei sabendo ali, no off, é que a carga de treinos era muito alta e, como a Dani era mais velha, ela não podia treinar tanto, tinha que treinar de um jeito mais estratégico. E isso aí não era muito bem visto pelo Liu Qing, que era o treinador da head coach na época, né, 2019. Mas, enfim, né? O Diego, ele hablou muito durante aquela transmissão, falou muito, ele chorando mesmo, como eu falei, ele é muito emotivo, né? Ele chorando porque o Brasil não classificou, depois ele fez stories no carro, voltando para casa, foi uma série de stories, eu não vou lembrar o conteúdo dos stories inteiro, mas muita coisa falando também, desabafando sobre a situação da Daniela e tal, porque eles são muito conectados. Enfim, eu espero muito que ele leve isso aí pro Big Brother, tá? Muito mesmo. Tanto ele quanto a Daniela. Vocês lembram desse Mundial, não lembram? Só pra gente fechar, gente. É impossível esquecer, né? Eu me lembro que eu também chorei. Eu lembro muito, assim, foi o mundial que eu mais chorei. E a minha mãe me abraçou e até falou, pô, tu vai chorar por isso? Eu falei, vou, mãe. E eu chorava muito, assim. E é muito estranho, porque parecia até que eu tava lá, que era ginasta, que era parente de alguém, porque eu chorei muito, como se fosse comigo, assim. E então é impossível esquecer esse mundial, né? A decepção que veio para todo mundo, né, no geral, de quando a gente teve ali várias lesões. Acho que eu até peguei na época, sei que não é o foco do nosso episódio de hoje, mas na época até que eu peguei um pouquinho de ranço na Lohane, tipo, putz, a equipe precisando de ti, porque tu não faz pelo menos uma trave. Na época eu ficava me perguntando isso, e porque eles botaram a Letícia a fazer trave, né? A Letícia, que na época tava trabalhando no administrativo e treinando, então não era só um foco em treinar, sabe? E foi ali, foi guerreira, competiu e tal. Então, na época eu peguei até esse rancinho. Então é um mundial que eu acho que vai ficar com uma certa dor no coração meu e acredito que de muitos mais de fãs, né? Esse mundial é um trauma coletivo, assim, pra todo mundo, eu acho. Mas, como a Laura falou, eu não culpo as meninas que estavam lá, né? Até porque elas estavam dando sangue. A gente sabe que foi um período que a carga de treino estava muito intensa. Então, para estar na equipe, você tinha que acompanhar o ritmo das outras meninas. Então, como a Dani já era uma ginasta mais experiente, ela não conseguia fazer tantas repetições como o Liu Qing pedia. E isso afetou um pouco, né? Só que a gente sabe que a experiência dela podia ter feito a diferença ali. A Dani sempre foi uma ginasta muito segura, né? Então, uma trave cravada dela ali talvez fosse o que a gente precisava, já que a gente não ficou tão atrás assim da última classificada, né? Da última equipe classificada. Então, daria sim, eu acredito. Mas, enfim, acho que serviu de lição aí para a CBG, espero eu, e para os outros órgãos responsáveis pela ginástica do Brasil ficarem atentos e de não cometer mais esse erro, né? Até porque foi uma situação muito difícil e que gerou vários outros problemas seguidas, né? Até chegar lá em Tóquio, onde a gente só tava com Rebeca e Flávia, a situação poderia ter sido bem diferente. Pra vocês terem uma noção, gente, a Jade, ela lesionou na primeira rotação lá em Stuttgart, né? Ela tava com o joelho todo enfaixado já, tava na cara dela ali que alguma coisa deu errado. Depois eu fiquei sabendo que ela fez oito Yurchenkos com dupla pirueta só no ginásio de aquecimento. Essa E, competição. gente, opinião talvez polêmica, mas em 2024, quando ela saltou, me bateu um trauminha ali de 2019. Me deu um medinho, eu não nego, viu? Aquela chegada abaixo, né? Quando eu vi ela saltando, me deu uma dorzinha no peito, assim, tipo, meu Deus, de novo não, mano. Pior é que o de 2019 ainda foi melhor do que o de Paris. Sim. Mas o joelho dela tava inteiro. Pelo menos em Paris. Hoje a gente não pode dizer o mesmo mais, né? Infelizmente. Mas é outra lenda do esporte brasileiro. Mas, gente, era isso aí que eu tinha para falar. Vocês têm mais um comentário a fazer do Hipólito? Porque a gente já falou bastante coisa deles hoje, tanto a carreira quanto as polêmicas, né? Não? Não, eu acho que a única coisa que eu quero dizer é que eu ia amar se um dia eles ganhassem uma prova do líder e algum deles desse um rodante mortal simplesinho ali para dar uma comemoração. Eu ia amar, ia achar um manche. Mas é só isso mesmo. Nada mais. Estão entrando com o sofá a favor deles,
Mas é aquela coisa, eu acho que cancelamento pode vir a qualquer momento dos dois ali, porque eles realmente não costumam segurar a língua, sabe? E eu espero que eles tenham dessa forma mesmo, porque tem que ver intensamente. Não desejo cancelamento para ninguém, obviamente, mas a minha torcida eles vão ter se eles forem desse jeito mesmo, sabe? Porque, cara, você vai para um reality show, ter uma oportunidade dessa para ser planta. Uhum. Eu só queria dizer, lembra quando eu falei que se eu fosse pro BBB iam ou me amar ou me odiar? Eu não Sim. duvido que aconteça mesmo com os dois, assim. São sentimentos meio controversos, eu acho. Não, controverso acho que não é. Não, controverso no sentido que eu acho que vai ter gente que vai amar e gente que vai odiar, entendeu? Assim, com certeza. Eu acho que eles Concordo não são absolutamente com você. unânimes. É isso que eu quero dizer. Eu acho que não vai nem todo mundo odiar, nem todo mundo amar, entendeu? Acho que eles vão dividir opiniões, tipo a Márcia Fu fez na Fazenda, entende? Sim. Mas é aquela coisa, a Daniele, ela não teve uma participação muito boa nos realities que ela teve até hoje. Mas eu torço aí para que o Diego puxe ela para o jogo agora e já sinalizou o que vai fazer. No mais, era isso, gente. Por mim também. Então tá, galerinha. Geralmente o Renan que encerra, mas hoje vai ser diferente também, eu quero encerrar. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo Roda de Ginástica. Beijão e adiós. Adiós, galera. Fiquemos ligados aí para a estreia do BBB. Valeu, galera. Tchau.